Como eu já tinha dito antes, hoje a nossa conversa, a nossa aula é sobre o lúdico na Idade Média. Todo mundo sabe que o período medieval é um período que é caracterizado por muita superstição, As pessoas, devido ao predomínio dos dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana, acreditavam que tudo aquilo que fugia do pensamento cristão era uma heresia, ou seja, um pecado. Tudo estava ligado ao sobrenatural. Quer dizer que chamar a Idade Média também de Idade das Trevas significa um período que não teve desenvolvimento? De jeito nenhum. Teve desenvolvimento, sim. Porém, os dogmas da igreja causavam um atraso muito grande no avanço científico. E como a gente já sabe e está vendo, sem ciência, sem o desenvolvimento científico, é muito difícil uma sociedade se desenvolver e progredir. Mas vamos para a parte mais interessante. As bruxas. Quem eram as bruxas? Mulheres vestidas de preto, acompanhadas de um gato do seu lado, também preto, mexendo um caldeirão com pernas de sapo, línguas de rato. Calma aí. Essa bruxa é uma bruxa que foi construída com o passar do tempo, óbvio, e vendida no cinema. A gente já sabe disso. A bruxa, na verdade, nada mais era do que mulheres e homens que durante a Idade Média, na verdade, existe relatos de bruxas de milhares de anos atrás. Pra gente ter uma noção, no próprio Egito Antigo, o faraó sempre tinha ao seu lado uma bruxa, aquela que adivinhava os seus sonhos, que fazia alguns rituais, alguns deles até com sangria, para desvendar mistérios. Mas a bruxa, essa personagem, ela fica muito forte na Europa Ocidental no período medieval, que eram mulheres, geralmente, dotadas de alguns dons, alguns poderes. Na verdade, as bruxas, para a época, eram curandeiras, É bem mais lógico, inclusive, chamar de feiticeira do que de bruxa, Como as pessoas não entendiam o que era aquilo que essas mulheres faziam, e geralmente moravam sozinhas e isoladas, e lá faziam suas poções, acreditava-se que eram pactuadas com o demônio, Que faziam referência ao Satã. Nada disso. A maioria eram mulheres, inclusive tementes a Deus, mas que aprenderam de geração em geração a fazer poções, chazinhos, ungüentos, esses remedinhos caseiros que hoje em dia se valoriza tanto, mas que na época a igreja desconfiava. Muitas das bruxas eram parteiras. Olha isso, elas traziam algumas crianças à vida, mas quando acontecia de alguma criança morrer, principalmente quando uma mesma parteira, bruxa, fazia vários partos e numa sequência, às vezes por doença, por má formação, uma criança nascia ou com defeito ou morria após o nascimento. Pronto, esse já era o motivo daquela mulher ser apontada como bruxa e acabar causando, um certo pavor por ser uma pessoa de alta periculosidade. Mas não era só as bruxas que fascinavam o período medieval, não. As justas, que eram aquelas lutas, aqueles combates entre os cavaleiros, sabe? Aqueles que eles iam com a lança. Aquelas lutas, elas eram algo super esperado pelas pessoas, até porque a diversão era uma coisa muito diferente do que a gente conhece por diversão hoje. E muitas justas, elas aconteciam porque eram torneios enormes que viajavam alguns feudos na época.
muitas justas aconteciam por a mão de uma donzela, claro. Quem não vai querer receber as mãos de uma princesa, aquela que ficava do alto esperando o seu cavaleiro, o seu herói? Mais uma coisa que a gente costuma ver em filmes, lê um pouco nos livros, mas que não tem tanta importância como deveria na sala de aula. Eu sempre costumo fazer esse tipo de relação com meus alunos e pego um dia de aula para falar assim, vamos falar sobre aquilo que ninguém falou, né? Vamos falar sobre aquilo que não está aqui no livro didático, porque isso é incrível. Geralmente a gente desvenda e descobre um monte de coisa interessante. Pra gente continuar ainda com os cavaleiros, a gente tem que lembrar que quem era cavaleiro na Idade Média? Aquele que era mais forte? Aquele que era mais corajoso? Isso também, mas para ser cavaleiro no período medieval tinha que ser nobre, tinha que ser rico, até porque cavalo nem todo mundo poderia ter, óbvio. E para explicar ainda mais isso, era porque ser cavaleiro era fazer parte de um grupo de pessoas completamente exclusivas, selecionadas. Isso a gente não pode esquecer, tá? Só lembrando de mais uma coisa, quando a gente falou das bruxas, porque elas estão aqui ainda, né? Nessa aula, nesse conteúdo. Muitas mulheres morreram. Todo mundo deve ter ouvido falar já das bruxas de Salem. 20 pessoas foram mortas em Salem, né? Nos Estados Unidos, acusadas de bruxaria. Anos depois, a igreja decidiu se retratar e dizer, pensando bem, acho que não eram bruxas não. Tarde demais, né? A bruxaria era uma das coisas que eram punidas com a morte da pessoa, da mulher geralmente, queimada viva na fogueira. Aí já fazemos uma alusão a Joana d'Arc, que de bruxa não teve nada, que era uma guerreira, uma cavaleira, chefe do exército francês durante a Guerra dos 100 Anos e mesmo assim foi incriminada pela Igreja Católica como bruxa. Foi muito triste. Mas vamos para uma outra coisa que também nos vai chamar muita atenção. A Terra era plana? Tem quem diga que a Terra é plana hoje, né? Dizer que a Terra era plana no século 5, 6, 7, 8, tudo bem, né? No período medieval, você dizer que a Terra era plana é aceitável. Por quê? Porque ninguém tinha tido a coragem ainda de navegar rumo ao horizonte. O mar, não só hoje, sempre causou fascínio, admiração e medo. Para os homens da época, os navegadores da época, contornar, saindo da Europa, contornar a África, já era algo amedrontador. Porque eles saíam da Europa e entravam no Mediterrâneo, e pelo Mediterrâneo eles chegavam ao Oriente. E as principais cidades, que a gente já sabe, falamos sobre isso, principais cidades italianas, né, para comércio. O mar representava o desconhecido. Viajar rumo ao horizonte era para eles encontrar com monstros marinhos, né? Figuras horríveis que permeavam no imaginário da população da época e que a igreja, claro, alimentava esse tipo de pensamento. Então, para as pessoas, o mar era detentor de todos os males que a humanidade não queria de forma nenhuma encontrar. Quando a gente vê o filme Piratas do Caribe, por exemplo, é baseado justamente nesse período. Não na realidade, mas sim no imaginário popular, que é a nossa aula de hoje. O imaginário, o lúdico. Até que ponto o período medieval nos fascina por ter sido um período tão carregado de superstição. São bruxas, são cavaleiros, são princesas, são masmorras, dragões e o mar. Esse mar, ele vai representar
durante muito tempo os medos que a população, né? Os medos, porque não é um medo, vários medos, né? O navio vai ser engolido por um kraken, né? Um monstro marinho. O navio que viajar rumo ao horizonte vai cair num precipício, levando em consideração a crença que eles tinham, alimentada pela igreja, de que a Terra era plana, assim, ó, como um disco. Você navega do litoral para o horizonte e você, cai no fundo do... Aliás, no fundo não, no fim do mundo. Ou seja, muita coisa, né, fazia parte desse mundo medieval. Eu, por exemplo, amo a Idade Média. Amo ouvir as histórias das bruxas que voavam, das mulheres que, ao serem capturadas, elas sumiam. Teve história de mulheres que eram presas como bruxas e que depois sumiram. Nunca mais apareceram. Pesquisem a história sobre a bruxa de Blair. Foi bem assim, né? Essa mulher foi perseguida, foi presa e depois que procuraram, cadê ela? Eu não sei. O que a gente precisa entender é que esse imaginário, óbvio, que ele é muito rico, é muito importante e é muito bom, não só de ser estudado, mas de saber que todo o povo, toda a sociedade, ela possui um imaginário, né? O que a gente não pode, claro, é deixar de lado a ciência e fazer renascer uma superstição. Para os terraplanistas de plantão, por favor, né? Muito cuidado, porque a vergonha alheia tem limite, tá? Pensar na Terra plana na Idade Média é uma coisa. Pensar em Terra plana hoje, quando já se sabe comprovadamente, cientificamente que isso não existe, é feio, tá? Fica bem triste. Mas só pra gente finalizar, porque esse vídeo é um videozinho curto, a gente precisa entender que estudar a Idade Média é estudar uma época de trevas e de falta de iluminação mental. O poder do dogma da igreja era muito grande. A igreja, ela tinha a Igreja Católica Apostólica Romana, que era a única igreja cristã da época, porque as igrejas protestantes, elas só vão nascer no século XVI. Então imagine, foram 16 séculos de Igreja Católica Apostólica Romana como a detentora de toda fé cristã existente, certo? Então, o pensamento que as pessoas tinham, até mesmo esse, de bruxas, né, de pactos, rituais, voodoos, todo esse pensamento estava atrelado ao domínio exercido por parte da Igreja Católica Apostólica Romana ao imaginário popular, certo? Ao domínio que a igreja tinha sobre a forma de pensar de muitas pessoas, até porque a cultura, ela foi algo que ficou muito esquecido durante muito tempo desse período tão grande que foi o período medieval. Então, para as bruxas e bruxos de plantão, cuidado, né? A gente não sabe até que ponto essas pessoas tiveram de fato a capacidade de criar poções mágicas. O que a gente sabe é que isso faz parte do lúdico. E o que eu ia comentar com vocês, né, sobre o filme Piratas do Caribe. Tudo aquilo que a gente vê do filme, muito bem feito e principalmente abrilhantado, né, por Johnny Depp, é que ele conta tudo que o povo pensava na época, né? Os monstros marinhos gigantes, os navios que eram engolidos pelo mar e o fim do mundo que estava aguardando no horizonte, fez com que muita coisa daquela época sofresse um atraso. Então a gente tem que ter cuidado, sim, com muito pensamento, muitos pensamentos que atrasam a gente. Beijo!